Glória a Deus. Vale da Decisão. Que lugar é esse? Se a gente procurar geograficamente, a gente vai encontrar muitos vales, lugares onde as pessoas tomaram decisões, né? Mas não é essa a ideia, né? A gente tem assim, basicamente três tipos de lentes para ler a palavra de Deus. As lentes metafóricas, as lentes fenomenológicas e as mentes ontológicas. Como a gente tem que ver a Bíblia? É com essas lentes ontológicas. Ou seja, a gente não trabalha em cima do físico, porque físico sempre mostra a forma e não a essência. Então, o vale da sombra da morte, o vale de Baca, tem tantos vales na Bíblia. Então, esses vales, eles existem realmente num aspecto existencial e espiritual da vida do ser humano. Mas hoje o que Deus quer falar é o seguinte: Deus, ele tem uma certa, diria, repugnância com pessoas que vivem em cima do muro, pessoas que não se decidem. Ele diz a uma das igrejas, o Senhor Jesus diz a uma das igrejas mencionadas lá, às quais ele dirigiu uma carta, o Senhor Jesus fala assim: olha, o pastor da igreja, você que é o representante do consciente coletivo dessa igreja, você é um cara indeciso. Você não é quente nem frio. Você é morno. Eu estou já prestes a vomitar-te. Então você não se decide, você fica em cima do muro. Então, a igreja que não trabalha essas questões de vontade, de desejo de caminhar, de acertar, diz o filósofo e professor Mário Sérgio Cortella, de que pior do que uma péssima decisão é uma indecisão. Então, as pessoas ficam, e existe um negócio chamado procrastinação, que é adiar. Adia, vai empurrando, é o popular, empurrar com a barriga. E com isso a vida vai passando. E não existe três alternativas. Assim, é o seguinte: eu não escolho nem a vida nem a morte, eu escolho o meio. Porque só tem duas alternativas diante de nós. O vale da decisão é para decidirmos entre vida e morte. Olha, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, não deres ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses para os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus
a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Nesse caso da Canaã terrestre, até o indeciso até poderia entrar, mas diz Deus que ele teria pouquinho tempo, porque não era lugar para indeciso, era lugar de pessoas empreendedoras, definidas. A vida é assim. Agora, nós estamos caminhando, a igreja segue caminhando para a Canaã celestial. Mas tem muita gente sentada à beira do caminho, não se decide. Existe um cântico lindo do Inário Braz de Júbilo antigo, que eu não sei se no novo está, mas deve estar, sim, e que dizia no seu refrão: já chega de hesitação, já chega de oposição, ó, busca em Cristo perdão e dá-lhes o seu coração. Então, na realidade, a gente está precisando de mais definição, de decisão. Como diz aí o filósofo e professor, pior do que uma péssima decisão é uma indecisão. Temos que avançar, porque enquanto estamos estacionados na vida, nós estamos passando por ela, passando pela vida sem viver. E hoje nós somos assim mexidos nos nossos brios para avançarmos. Vida e morte, não existem duas alternativas. O pai da psicanálise, o Freud, ele identificou na vida dos seres humanos duas pulsões: a pulsão de vida e a pulsão de morte. Então, não existe uma terceira pulsão. A pulsão da zona de conforto, a pulsão mediana, da tranquilidade. Não. Ou você está firmemente caminhando para a vida, ou você está caminhando firmemente para a morte. E o Senhor diz claramente aqui, olha, escolhe a vida, hoje eu te proponho vida e a morte. E o profeta diz claramente assim, ele vê, Deus dá uma visão, aqui é uma profecia que dá essa conotação assim de visão também, né? Multidões, multidões no vale da decisão. Então, é isso que Deus está querendo falar para todos nós. Às vezes as pessoas têm dificuldade em tomar decisões. Você é uma pessoa que tem dificuldade para tomar decisões? O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E esse Espírito nos guia, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, é importante que você tenha na mente que você vai ter uma palavra de Deus. Bifurcou, ou seja, você tem duas alternativas, direita ou esquerda. Eu estou aí parado nessa bifurcação aqui do caminho há uns 3 ou 4 anos, pastor. Estou aqui, não me decidi ainda, né? Precisa entrar em sintonia com Deus. Olha aí o que diz lá em Isaías 30, e verso 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda,
os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então, existe uma orientação de Deus, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa afinação, assim, essa sintonia que a gente precisa ter, né? O meu amigo Diácono Newton chama de sintonia fina com Deus, nos faz termos assim essa noção exata. Olha aqui, ó. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Ele diz. Então, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, o Espírito Santo diz: olha, não entre nesse lugar, não permaneça com essa turma. Você vai ver no Salmo 1 o seguinte: uma galera que você não pode ficar muito tempo com ela, não. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Qual o resultado disso? Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. E aí ele diz: não são assim os ímpios. O Salmo diz claramente, o divisor de águas: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. E ele diz mais: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, é muita vontade de um Deus. Muita gente olha para Deus e acha o seguinte: ele nem está aí, ó. Se eu pegar a direita, para o lado dele, ou se eu acertar, tudo bem. Se eu não pegar a esquerda, azar é meu. Não é assim. Você vai ver que existe uma nuvem de testemunha lá registrada lá em Hebreus 12, versículo 1. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Paulo dá a ideia disso em Coríntios, de que nós estamos correndo num estádio. Tem torcida querendo que a gente erre. Os demônios, os falsos amigos, estão torcendo, são visíveis e invisíveis, torcendo para a gente errar no caminho. E os anjos de Deus, magníficos em poder, os nossos amigos, servos de Deus, a parte boa das testemunhas visíveis, torcendo para a gente acertar. Mas o que não pode, olha só o que Jesus diz. Ele diz que você pode até errar. Eu prefiro até que você seja frio, do que você, oxalá foras, ou fosses frio. Mas como tu és morno, indeciso, tem a sua zona de conforto em cima do muro, eu estou a ponto de vomitar-te. Oxalá foras frio. Por quê? Porque aí você estaria definido. Aí o Espírito de Deus ia trabalhar na sua vida. Você estaria lá numa cidade, e aí as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. A igreja iria lá te buscar, porque você estaria definido lá. Assim, quando Jesus diz: as portas do inferno não prevaleceram contra a minha igreja, ele está falando dentro de um contexto de cidades fortificadas, onde o ponto
mais vulnerável era a porta, eram as portas. E aí as pessoas que entravam, que queriam entrar, entravam pelas portas e faziam o resgate de pessoas, de alguém que tinha sido levado cativo. E esse é o nosso trabalho. Se você for definido, você já vai para lá, fica mais fácil. Deus dá a ideia de que você lá na cidade do inferno é mais fácil de ser ganho do que em cima do muro. Oxalá foras frio, mas como tu és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O apóstolo São Judas diz: salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia. Então é o seguinte, porque quem está em cima do muro, na indecisão, fica nessa questão assim, o dia que eu resolver, eu resolvo mesmo. Você é dono da sua vida, do seu destino, do seu tempo? Não é. No sábado próximo passado, glória a Deus que ele descansou no Senhor. O presbítero Alessandro, algum dia, alguns dias atrás, algum tempo atrás, poucos dias atrás, ele pregou dizendo o seguinte: nós não sabemos quem estará nesse palco aqui nos próximos sábados. E ele estava falando da própria vida dele. Então, nós somos entregues à morte o dia todo. Então, hoje é o dia da decisão. Então, as multidões estão no vale da decisão e têm que optar pela morte. A pulsão que tem que falar alto dentro de você é a pulsão de vida. E abandonar a morte. Não procure ativar, potencializar a pulsão de morte. A pulsão de morte existe em cada ser humano. Mas Deus diz: olha, coloco diante de ti a vida e a morte. Escolhe a vida para que vivas. Escolhe. É decisão mesmo. É hoje o dia da decisão. O vale da decisão. Multidões no vale da decisão. Para que continuar passando pela vida sem viver? Escolhe a vida, escolhe a vida. Este é o caminho, andai por ele. Amém? Que você faça essa escolha hoje, que você promova no céu uma grande alegria. Amém? Que Deus abençoe a sua vida nesses instantes complementares desse culto.